Mandassaia dolosita lebassa mele. Dele mahassuan de classe televessuria. De março tocorramadassi telefassi telemacai. Fogo. Isaías, ele já era profeta há muito tempo. Muito tempo. Mas chegou um dia que o Senhor mostrou algo para Isaías que ele não conhecia, que ele não sabia. Embora ele já era um profeta declarado e profetizava, já tinha escritos em seu nome. Mas um dia ele recebeu uma chama nele. Aquela chama ele não tinha. Deus, ele tem sempre um fogo guardado para te entregar. Eu quero falar uma revelação para você e uma realidade que acontece. Eu venho experimentando muita transição espiritual na minha vida durante anos, né? Sempre a gente fala assim, uma nova unção vem. Uma coisa é quando uma nova unção vem, um óleo vem. Outra coisa é quando um novo fogo vem. Um novo fogo. Deus é um Deus de fogo. Repita comigo, Deus é um Deus de fogo. Fala, o Deus que eu sirvo, a sua natureza é fogo. Fuego, fire. Amém? Fogo. Ele é um Deus de fogo. Hebreus diz que Deus, é um fogo consumidor. Que o nosso Deus, ele é um quê? Um fogo consumidor. Esse fogo destrói os ímpios, mas aviva os santos. O mesmo fogo que cai aqui, que nos apodera de poder. Esse fogo destrói as obras do diabo. Destrói enfermidades. Esse fogo traz juízo contra a impiedade lá fora. É esse fogo que precisamos levar lá para fora. Sabe, você não vai levar estrutura, parede para pregar lá fora. O reino de Deus é constituído de pessoas ungidas, portadoras do Espírito da sua glória. A mentalidade do reino de Deus, irmãos, sabe, versus a mentalidade da religiosidade, a grande diferença está aqui, que uma é baseada em revelação e outra somente em informação. Uma te educa, mas a outra te transforma. O reino transforma. A educação, ela ilude você. Ela não te move a viver o desígnio que Deus tem para você. A natureza divina, ela é totalmente oposta à natureza terrena do homem. Por isso que quando chega o fogo do Senhor, Ele diz que vai queimar toda a palha que está no celeiro. Ele vai queimar toda a mentalidade, tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus na tua vida, que não tem legitimidade, não é legítimo, que não tem constituição na verdade, vai ser queimado na sua vida. Fale, quando o fogo está me queimando, eu não posso fugir dele. Sabe, Isaías gritou, ai de mim. O fogo, ele queima. Ele vem para queimar você, ele vem para destruir as fortalezas de iniquidade que nós carregamos. Ele vem para transformar a sua natureza. Você crê nisso? Crê ou não crê? Eu não sei, mas o nível que Moisés experimentou, que Elias experimentou, que Enoque experimentou desse fogo, foi tão glorioso que mudou a natureza deles. A genética deles já não era mais a mesma. Não era. Hoje o transhumanismo, eles lutam agora para o quê? Gerar ser humanos, mexer na biologia do ser humano, na genética do ser humano. Fazer ser humanos anormais, com mutação genética. As pessoas conseguem crer na ciência que muda a genética do homem, que traz certas curas para o homem, mas não conseguem crer que Deus, o Eterno, que batiza você com o Espírito Santo, que te dá dom de falar em línguas, que te dá poder na tua vida, não pode transformar a sua natureza terrena? Porventura, Ele não transformará nossos corpos mortais em glória? Em corpos de glória? Se você não crê que a eternidade já começou na tua vida, você está perdendo tempo na tua vida, querido. Você está no ônibus errado. Fala, a eternidade já começou. Paulo diz o que por parte profetizamos e parte vemos, ainda seremos completos, meu querido. Tudo isso aqui é parte que nós seremos no futuro. E nem pode se comparar, que Paulo diz, a glória em que nós há de se revelar.
Se de glória em glória já estamos sendo transformados, então o primeiro processo da eternidade já começou agora. Desde que você se converteu. Você já entrou no processo de novo nascimento? Você está no processo agora de mortificação, santificação e vivificação na sua vida. Quando você estiver vivificado, pronto, você está tomado do Espírito dele na tua vida. Fala, eu preciso ser vivificado. Isso aí. Cada área, que significa que cada área morta na sua vida, onde não tem esperança, onde há medo, onde você não consegue vencer suas frustrações, seus bloqueios, em todas as áreas da tua vida, estou falando, todas as áreas vitais da vida de um ser humano, ela passará um processo de morte, ressurreição e vivificação. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? O Senhor, Ele só domina, Ele só age aonde você está morrendo, aonde você está entendendo que você não vive mais, que você entrega o domínio a Ele. Desde que o Senhor falou para mim lá em São Paulo, Robson, eu vou te sacudir aquela nova dimensão de glória em toda a minha vida. Eu estou sendo sacudido todos os dias. Eu acordo de madrugada sendo sacudido pelo Senhor. Corre, pula e vem aqueles anjos e vem glória. E fala assim, agora não para mais. Esse é o fogo. E existem lugares altos esperando por você. Fala para o teu irmão, quando o fogo começar a cair, não tenha medo. Não corra do fogo. Quando Deus se manifestou no Monte Sinai, o monte fumegava. Ele se manifestou em meio às labaredas de fogo, para mostrar que Ele é um Deus de fogo. E Ele é um fogo consumidor. E quando esse fogo chega na sua vida, Ele vai consumir tudo que não é legítimo em você. E se você não permitir esse fogo trabalhar, ele se apaga. E Paulo disse muito claro, não apagueis o fogo do Espírito, não apague a chama do Espírito. Fala para o teu irmão, não apague a chama do Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, não apagueis o Espírito. Fala, eu tenho a responsabilidade. Você tem a responsabilidade de manter o fogo aceso. Deus, Ele é fogo e água, Ele quer dar água, Ele quer dar fogo para você. Você precisa dos dois elementos trabalhando na sua vida. A palavra te lavando, mas o fogo te vivificando, te apoderando. A palavra também é água, mas ela também é fogo. Ela é fogo. E Jeremias diz o quê? Não é sua palavra como um fogo mais poderoso que existe? Não é sua palavra como uma marreta que esmiuça a rocha? Que quebra qualquer coisa? Não é pelo poder da palavra que nós vamos destruir fortaleza nessa geração? E quando a palavra viva, a palavra do poder está descendo, meu querido. Irmão, é tanto poder, o Espírito da palavra, que se você estivesse entre a gente, vocês iam ficar loucos vendo o que esses homens aqui estão tomados no monte. Que poder é esse? A gente vai morrer de tanto poder que desce. E quanto mais damos vazão ao poder, mais ele entra. Quanto mais eu dou vazão pela fé, eu libero meu espírito, é o que tu puxa, e queima e glorifica. Aquela glória, ela entra na tua natureza terrena. Ela entra na sua natureza terrena. Ele coloca um fogo que não pode ser apagado mais. E você não pode permitir que essa chama seja mais apagada. Paulo diz para Timóteo, 1 e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, por cujo motivo te digo, desperte o dom que há em ti, que te foi dado pelas minhas imposição de mão. E lá no grego está nazaropopeio, avive a chama que há em ti. Fala para o teu irmão, avive a chama. E o que eu quero falar para vocês sobre essa revelação? Nós vamos experimentando dimensões do fogo de Deus. Uma coisa, Ele te dá uma nova unção, experimentei vários tipos de unção, mas uma coisa, é quando Ele coloca essa chama dentro do teu peito, aqui dentro. Teu espírito muda, a natureza do espírito muda. Não é só uma unção que o teu espírito carrega, eu estou te falando que a natureza do espírito é fogo, é poder. A constituição do teu espírito é um clarão reluzente, e faz os seus anjos como vento, dos seus ministros como labaredas de fogo. Aleluia, aleluia. E porque Deus nos incendeia, para que nós podemos incendiar o mundo. Jesus disse, eu vim para incendiar a terra, e quem dera que ela já estivesse em chamas. Quem dera. Irmãos, se teus olhos pudessem ver agora, esse lugar está pegando fogo. Está pegando fogo.
Tinha um corinho de fogo que a gente ouvia lá no ministério, na época eu era do lado do movimento pentecostal. E tá pegando fogo. E deixa o fogo pegar. E sapateia, sapateia, sapateia. Se fosse dada a eles a revelação de reino, seria o povo que dominaria o Rio de Janeiro todinho. Não teria povo mais forte que os pentecostais. Não teria. Seria inabalável o Rio de Janeiro. Mas não herdaram o reino eles. Só dons. Eles não têm revelação de paternidade. Eles não têm revelação do apostólico. Eles sabem pouco do profeta, só sabem dons proféticos. Mas eles não sabem o que é ministério profético e o ministério de um profeta. Isso eles sabem pouquíssimos. Mas eles têm uma coisa boa que sustenta eles. Joelhinho no chão, boca no pó. Eles sabem lutar, buscar. Amém, amém? Irmãos, livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas interpretando verdades espirituais para os que são Então ministramos palavras pelo Espírito. Volta. Com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são. Pronto. Assim que você sabe como uma pessoa quer ser espiritual. Você fala verdades espirituais interpretando para pessoas que são espirituais. Elas vão interpretar. Elas vão entender essa linguagem. O problema é, que tipo de linguagem nós estamos ouvindo hoje nessa plataforma tão grande evangélica no Brasil? Um dia eu estava em Brasília, quando eu cheguei em Brasília, anos atrás, eu tinha acho que 23 anos, eu cheguei, uma das primeiras visitações que eu tive do Senhor, uma visão apareceu para mim, e eu estava como se fosse no meio do grupo de Jesus naquela visão, como se fossem os 12 discípulos, eu estava ali no meio, e eu via como se fosse Jesus naquela visão, falando com eles assim, que tipo de alimento os pais têm dado aos filhos? Isso faz toda a diferença. O tipo de povo que nós vamos ter, o tipo de pessoa que vocês vão ser, está baseado no tipo de alimento que você come. Se eu te dar muita coisa boa, escute uma coisa interessante, quando eu subi no púlpito, essa palavra, ela se abriu para mim. E de repente eu estava tendo visões, eu via plataformas de igreja, via muitas coisas, e o Senhor falava assim, o conhecimento que está nessa era, está levando a eles uma falsa sensação que está tudo bem. Porque está sendo pregado um evangelho para adquirir riquezas terrenas, não riquezas celestiais. Eu claramente vi a visão no meu espírito. O que move muitas pessoas para dentro de muitos megatemplos e muitas coisas, não é porque tem uma mensagem espiritual, mas porque tem um tipo de palavra que motiva as intenções e motivações da carne das pessoas, que move aquilo que elas desejam desse mundo. Então o que você mais vê é pregação sobre sucesso, pregação de como adquirir riquezas, dinheiro. Aí que está o grande dilema, irmãos. Estão trocando as riquezas celestiais pelas riquezas terrenas. Mas Deus está libertando essa nação, meu querido. Aí sabe o que está acontecendo no Brasil? Sabe o que está acontecendo no mundo inteiro? O Senhor está trazendo uma bala e está abalando a economia mundial. Vários profetas do mundo, vários economistas do mundo, estão falando por todos os lugares, a recessão está chegando. A recessão está chegando. É engraçado, porque essa recessão mundial financeira está chegando, esse reset, justamente na era que a igreja está mais pervertida pelo dinheiro. Porque nós profeticamente estamos vivendo o último período bíblico, segundo Apocalipse, capítulo 2 e 3, ali em diante, fala das 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja de Laodiceia era uma igreja que cresceu, que se tornou poderosa, influente, se tornou associada ao governo naquela época, não tinha perseguição contra aquela igreja ali, porque aquela igreja tinha muito aparato, muita riqueza. Ela tinha se vendido, tinha compactuado com o sistema das riquezas de busca de valores terrenos, mas ela é repreendida. Ela é chamada de pobre, de nu, de miserável, que confiava o quê? Na sua própria força, nas suas riquezas terrenas. Mas Jesus fala para ela, eu te digo para você, compre de mim ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo. Vestes lavadas no meu sangue, brancas, limpas. E também te digo, colírio para aplicar nos teus olhos, para que vocês possam enxergar.
O Senhor está num tempo que Ele está abalando todas as coisas. Fala, todas as coisas estão sendo abaladas. Pare de lutar na dependência do sistema. Fala para o seu irmão, aprenda a lutar no poder do Espírito. Pô, desanimei alguns aqui, achei que eu ia animar você. Anima-te, fala para o teu irmão, anima-te. Fala, a palavra de Deus, eu preciso ter ânimo para receber ela. O Daniel estava ouvindo a palavra, de repente ele perdeu todo o ânimo, porque ele desfaleceu, caiu, não aguentou. Não aguentou ouvir a palavra. O anjo do Senhor veio e toca nele, e o próprio Senhor fala assim, levanta-te, Daniel. E eu recuperei o meu ânimo, a minha força, as minhas forças, e disse, fala, que teu servo te ouve. Você tinha perdido o ânimo para receber uma palavra de Deus na sua vida. Mas o anjo do Senhor está nesse lugar, o poder do Espírito, ele é mandado ao nosso favor para recuperar, para restaurar o teu ânimo, a tua força. Dores que você tem passado, que já se passou, vai servir para o teu crescimento. Nós estamos saindo de uma era, de um percurso de muitas guerras, muitos juízos. O Senhor tem purificado a igreja brasileira. Deus tem sacudido a tua família para despertar vocês. É tempo de buscar de todo o coração a face do Deus vivo. Quem está comigo dá glória a Jesus? Quem está comigo dá glória a Jesus? Toda dor do nosso passado, toda decepção, toda falência do teu passado, ei, isso é uma preparação para o teu futuro. Todo empresário começa a trabalhar, faz o primeiro negócio, falha, é normal, é o processo, é curvatura para o crescimento, faz parte falir, para te ensinar, faz parte perder para você crescer. Faz parte você tentar na força do teu braço para você aprender que maldito é o homem que faz do seu braço sua própria força. Faz parte, porque Deus está o quê? Quebrando o nosso orgulho. Está tirando a nossa dependência de nós mesmos, da nossa própria força. Você tem uma alma inteligente, você é forte, você sabe fazer. Esse é o teu problema. O que eu temo por mim mesmo é isso, saber muito e não render nada. Mas quanto mais Ele te dá revelação, mais você desce na dependência, meu querido. Se você quer o reino de Deus, desce à casa do oleiro. Desce para ouvir a voz dele. E o Senhor falou para Jeremias 17 fala, desce à casa do oleiro, que lá falarei contigo. E Ele mostra o processo de formação do caráter. Ele mostra o processo de formação de um vaso santo. Ele mostra. E Ele é capaz de fazer da mesma massa um novo vaso. Ou seja, nada está perdido em você. Um dia o Senhor me deu uma palavra, eu estava num período de muitas dores, muitas perdas. E o Senhor falou para mim, tudo isso faz parte da tua vida, do seu processo. Aí apareceu escrito para mim bem grande assim, os justos se renovam. Os justos se renovam. Quando o Senhor falou aquilo para mim, entrou a força da revelação no meu espírito naquela madrugada. E o Senhor falou assim, não há nada que injusto pela minha causa que perca, que passa processo que eu mesmo permito, que eu não traga uma renovação, uma restauração. Aleluia. Então fala para o teu irmão, nada está perdido. Você está entendendo o que Deus está querendo de você? É um tempo, fala, eu estou num tempo de transição. Eu vou te fazer você entender o que talvez você não está entendendo na tua vida. Se você não consegue se ajustar ao que Deus está cobrando para você se ajustar. Você sabe muito bem que tem áreas que Deus está abalando a tua vida, está te estreitando, para que você não governe mais. Ele é quem vai governar. Ele que vai fazer. É melhor você ceder agora, mais rápido. Porque quando Ele pega com as mãos dEle, meu querido, aleluia, não tem capeta, o diabo que vai tirar você das mãos dEle. Aleluia. Ele diz que você está gravado na palma das mãos dEle. Ninguém pode tirar uma pessoa. Ninguém pode destruir um vaso santo que está na mão do oleiro. Só Ele tem poder de trabalhar em você. Quando Ele quer quebrar, Ele te quebra. Mas os homens não vão te quebrar. Demônios não vão te quebrar. Só Ele pode fazer isso. Porque você pertence a Ele. Fala, eu pertenço a Ele. Então viva no centro da sua vontade. A vontade perfeita dEle para a tua vida. Aleluia. Eu estou tomado dessa revelação apostólica, profética. Ela é muito poderosa.
Ela excede tantos anos andando nisso. Cada ano que vai passando, vai subindo, você vai entendendo. Mas chega um tempo que ele vai depositar na sua vida. Não mais só partículas, não só mais um pouquinho, mas ele vai te colocar num rio de revelação. Flui desde que acorda, quando você vai dormir, esse rio vai fluir na tua vida. Deus foi trabalhando com Ezequiel. Opa, água nos tornozelinhos do pezinho dele. Ele entra Ezequiel, até que você pode suportar. Se Ezequiel pudesse suportar mais, fala, corre e mergulha lá no profundo, Ezequiel. Tem processo que primeiro você vai ter que passar, pouco a pouco. Talvez você não suporte mais. Eu lembro um dia que Deus me visitou quando eu abri o ministério, lá na favela, quando eu comecei mesmo o ministério, abri. No dia que eu inaugurei o ministério, uma visitação de um anjo veio sobre mim, eu passei 1h30 chorando, clamando no chão. Eu entrei em estado de espírito, eu via pessoas morrendo, eu via pessoas nos hospitais, eu via os crentes brigando de casa, eu comecei a ver cada coisa. E o anjo do Senhor falava assim para mim, meu filho, se eu te mostrar mais, você não suporta. Cada nova revelação existia uma glória que me tomava, eu gritava, eu gemia no espírito, e ele falava para mim, se eu te mostrar mais, você não suporta. E ele me mostrava algo ainda pior, aí ele mostrava algo ainda pior. E aquilo ia doendo, porque ele estava selando dentro de mim uma verdade que eu precisava carregar dentro do meu coração. Porque nós nos iludimos muito fácil com estrutura feita por mão de homens. Nos aconfortamos muito bem na unção de homens. Mas esta geração, meu querido, vai pegar a unção de homens e vai transformar em um relacionamento entre você e o teu Deus. A unção que vem do altar, ela é para te dar força, ela é para trazer revelação na tua vida, ela vem para te apoderar, mas não vem para você se acomodar, ela vem para te levantar. Fala, o Senhor me chama para um novo nível de relacionamento. É isso. Paulo, ele profetiza e ensina o segredo, os verdadeiros segredos dos ministérios na terra. Ele ora em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 18, ele pede o espírito de sabedoria e de revelação. Ele pede que o coração daquele povo fosse iluminado, abrisse para compreender as riquezas da glória de Deus está disponível ao seu povo. Sabe o que significa? O espírito de sabedoria e revelação está disponível para todos que estão aqui dentro. Quando Deus está constituindo o reino dele na terra sobre uma massa, sobre uma igreja, ele não faz o homem dependente do homem. Ele faz o homem submisso, mas ele não faz dependente. A tua dependência vem direto do trono. A tua dependência vem direto do Espírito Santo. Eu posso te ajudar no nível, mas tem coisa na tua vida que a mão de homem não pode entrar, que o homem não conhece do teu coração. E ele te chama para revelação, para sabedoria que o céu está guardando para depositar hoje na tua vida. Tu crê? Crê ou não crê? Ele te revela. Ele revela para você. Sabe aquelas áreas que você não consegue encontrar solução, saída? Está faltando revelação. Toda vez que eu chego num limite, algo muito difícil está acontecendo na minha vida, eu falei, Senhor, me quebra. Me quebra. Ele começa a me quebrar de novo. Fala, deixa eu pegar você, peraí. Nunca acho que você sabe demais. Dependa sempre humildemente da minha presença. Aí ele começa a me levar num processo, daqui a pouco ele vai me revelando, vai descortinando para mim. É por causa disso. Entendi, Senhor. Então avance. Um novo sopro do Espírito vem. Uma nova glória vem. Deus não chamou você para ficar parado, estagnado. Deus não chamou você para ficar no lugar onde você começou no evangelho há 10, 15 anos. Tu está parado no mesmo lugar. Porque tu ficou dependente da estrutura de mão de homens. Você não está entendendo que vocês estão vivendo os últimos dias da terra. Que Deus precisa urgentemente despertar a nação brasileira. Os crentes dessa nação precisam ser portadores de uma revelação pessoal de quem Jesus é, da sua santidade, para proclamar no mundo a sua glória. Se você é indiferente dessa palavra, eu te espero daqui 3 anos aqui de volta. Deus vai te quebrar. Vai quebrar. Deus está quebrando o orgulho da Nazareno, está quebrando da Bleia, da Assembleia, da Batista, do Congregacional, está pegando todo mundo. Está pegando todo mundo. Homens que fizeram amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a glória das estruturas, dos seus belos louvores, das suas riquezas, dos seus status, do entretenimento, das suas posições sociais. Estão sendo quebrados. O prumo estava na mão de Zorobabel. Deus está colocando um prumo na nossa vida.
O prumo já desceu do céu, está sobre essa nação, meu querido. E Deus vai libertar os crentes da senzala gospel, vai libertar da senzala religiosa. O Senhor chamou vocês para serem livres, para crescerem, para frutificarem. Ele fala: vos nomeio para que vai e deis muito frutos. O verdadeiro fruto será dado nessa igreja, na vida dessas pessoas, nessa nação. Mas você vai ter que passar uma morte para você. Vai ter que morrer por poder, só inteligência, só muita força. Bom, tem estrutura em nós que Deus demora uns 5 anos para quebrar, tá? Porque se ele quebrar de uma vez só, tu pede para morrer, tu não aguenta não. Já pensou Deus te quebrasse do dia para a noite igual quebrou Jó? Para revelar o que estava no coração de Jó? Você suportaria? Eu não. Nunca. Só de pensar em perder um filho já morro. Imagine 10. Imagine perder tudo. Perder tudo, sua saúde ser destruído. Tudo que Deus deu a ele, tirou ele de volta. Tirou dele. Permitiu o diabo tocar. Para lá no fim, o Senhor fala para Jó assim: quem você pensa que você é, rapazinho? Jó estava ainda se gloriando: eu sou justo, eu não pequei. Que veio o Eterno como meu juiz. E falava. Aí veio um jovenzinho que aparece na história entre os 3 amigos, o 4º amigo. Aí veio um jovenzinho e fala assim: eu esperei todos falarem até agora por consideração da idade de vocês, por respeito a vocês. Mas, Jó, quem tu pensas que é? E veio um jovem e corrige Jó. E Deus vem e confirma: Jó, quem tu pensa que é? Jó orou para os 3 amigos, mas não orou pelo jovenzinho. Quem era o jovenzinho? Fica uma pergunta para você: quem era aquele que repreendeu Jó antes do Eterno falar com ele? Simplesmente assim, para Jó, depois de tudo, Deus fala assim: Jó, você estava na criação, você sabe como é que eu criei os céus e a terra? Jó falou tantas coisas maravilhosas, mas Deus fala para ele assim: quem você pensa que você é? Pode algum homem se justificar diante de mim? Pode algum justo estar diante de mim? Alguém que é justo diante de mim? Que consegue se auto-justificar diante de mim, Jó? Não. Ele fala: Senhor, sou pecador. Hoje eu posso reconhecer. E hoje eu entendo que eu só falava de um Deus que eu só ouvi de falar, mas agora eu conheço. Você tem que parar só de ouvir falar, você tem que começar a experimentar. Deus está te chamando você para a experiência. Maturidade espiritual só se nasce dentro da experiência pessoal com Jesus Cristo. Tem muitos que estão colocando um padrão de maturidade falsificado que não tem poder. Só através de doutrinas, teologia, boas organização. Isso não tem poder para destruir as obras do diabo. Maturidade em Cristo Jesus é completitude de espírito. É poder. É estrutura. É sabedoria. É revelação. É o domínio dele sobre a tua alma. O crente amadurece no Senhor, na comunhão, na intimidade, na consciência espiritual, nas verdades reveladas, se torna portadores de glória. Portadores de glória.